Pensa só na internet que a gente usa todo dia. O lugar que a gente entra para se conectar, aprender, se divertir. E se eu te dissesse que uma boa parte dela simplesmente não é mais real? Que, na verdade, a gente está navegando num cenário digital feito por robôs para outros robôs? Pois é, essa é a pergunta bem assustadora que a gente vai investigar hoje. Sabe aquela sensação de, sei lá, você posta uma coisa legal e as respostas são tipo genéricas, ou quando você tá rolando o feed e parece que tá vendo a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, como se fosse um grande eco? Então, essa sensação de que você tá falando sozinho no meio da multidão digital não é só coisa da sua cabeça não. Na verdade, é o ponto de partida para uma teoria que tá ganhando muita força. Essa é a famosa ou infame teoria da internet morta. E a ideia, olha, é bem radical. Ela diz que a era de ouro da internet, sabe, aquele lugar de conexão humana de verdade, acabou. Acabou lá por 2016, 2017, e que desde então a gente vive numa espécie de simulação. Uma internet onde a maior parte da conversa é de bot para bot, e nós, os humanos, bom, a gente virou a minoria. Tá, mas de onde saiu uma ideia tão maluca assim? Ela não apareceu do nada, claro. Ela nasceu, na verdade, nos cantos mais, digamos, obscuros da web. Começou como um pressentimento, uma pulga atrás da orelha de um monte de gente que sentia que alguma coisa estava muito errada com a internet. E a coisa toda cresceu muito rápido. Começou com sussurros em fóruns tipo 4chan, gente falando que a internet parecia vazia. Aí, em 2021, um post super detalhado de um usuário anônimo com o nome genial de Illuminati Pirate organizou todas essas ideias e deu um nome para a teoria. E pouco tempo depois, um artigo na revista The Atlantic jogou a lenha na fogueira e levou essa discussão para o mundo todo. O que era uma conspiração de nicho virou debate global. E foi exatamente aí que a coisa mudou de figura. O que parecia só uma teoria da conspiração meio viajada começou a encontrar números para se apoiar. Dados concretos começaram a aparecer e, de repente, a ideia de uma internet dominada por robôs, bem, talvez não fosse tão absurda assim. Então, vamos olhar para esses números, porque, olha, o que eles mostram é surpreendente. E aqui está um número que assusta. Pela primeira vez na história, agora em 2024, mais da metade de todo o tráfego da internet não é humano. 51%. É isso mesmo. Mais da metade de tudo que rola online é gerado por bots. Oficialmente, a gente se tornou minoria dentro da nossa própria casa digital. E quando a gente olha de perto para esse número, fica ainda mais tenso. Porque, beleza, tem uns 14% que são os bots do bem, sabe? Tipo os do Google, que organizam uma busca. Mas a maior parte, 37%, são bots maliciosos, feitos para spam, fraude, para espalhar desinformação. Pensa só, tem muito mais robô ruim circulando do que robô bom. E o mais louco é a velocidade com que isso aconteceu. Olha só, em 2022 a gente ainda era a maioria. Em 2023 ficou quase meio a meio, mas 2024 foi o ano da virada oficial. A automação está crescendo numa velocidade assustadora e a nossa atividade, a atividade humana, está virando uma fatia cada vez menor desse bolo. Ok, os números são impactantes, a gente já entendeu. Mas como é que a gente sente isso no dia a dia? A resposta está no fenômeno que todo mundo aqui já viu, mesmo que não conhecesse pelo nome. É o tal do lixo sintético. O termo em inglês que está bombando é AI slop. É basicamente isso, lixo sintético. É todo aquele conteúdo de baixa qualidade, gerado por inteligência artificial, que está inundando tudo. O único objetivo dele é ocupar espaço, conseguir um clique e, no fim das contas, poluir o nosso ambiente digital. É tipo o spam dos velhos tempos, só que turbinado e muito mais inteligente. E os sinais, cara, estão por toda parte. Quem não lembra daquelas imagens bizarras de um Jesus de camarão que viralizaram no Facebook? Ou aquela foto do Papa com um casaco de grife super estiloso. Isso é puro AI slop. E vai além. São aqueles comentários que não dizem nada, tipo, linda, dê um coração, ou perfeito, fogo. São as dancinhas todas iguais, as notícias que parecem cópia da cópia. Essa sensação de que tudo ficou meio igual, meio sem alma, sabe? Mas a grande pergunta é, por que estão produzindo tanto lixo? Pois é, existe um modelo de negócio muito poderoso por trás disso tudo. Uma máquina que se alimenta de uma das nossas emoções mais fortes, a raiva. Porque, infelizmente, conteúdo que deixa a gente com raiva gera muito, mas muito mais engajamento. O nome disso é Rage Bait, isca de raiva. A estratégia é bem simples, criar um conteúdo tão polêmico,
tão absurdo ou tão irritante que as pessoas simplesmente não conseguem se segurar. Elas precisam comentar, precisam compartilhar. Por quê? Porque a raiva faz a gente agir. E os algoritmos das redes sociais amam quando a gente age. E o ciclo é perfeito para eles. Funciona assim. Passo 1, alguém ou algum robô posta algo bem provocador. Passo 2, a gente reage com indignação nos comentários. Passo 3, o algoritmo vê aquele monte de gente engajada e pensa: opa, isso aqui é bom. E aí ele mostra o post para mais e mais gente. E no final, toda essa atenção, toda essa nossa raiva é vendida para anunciantes. É isso, a raiva vira dinheiro, literalmente. E isso não é achismo não, tá? Um estudo publicado na renomada revista Science mostrou que notícias falsas têm 70% mais chance de serem compartilhadas do que notícias verdadeiras. 70%! E o motivo é simples. A verdade geralmente é cheia de nuances, é complexa. Já a mentira pode ser simples, chocante e revoltante. A fórmula perfeita para viralizar. Beleza, depois de ver de onde veio a teoria, olhar os números dos robôs e entender essa economia da raiva, vamos voltar para a pergunta inicial. Afinal, a internet morreu ou não? Olha, talvez a palavra morta seja um pouco forte demais. O que aconteceu, na verdade, foi uma transformação. Aquela internet que nasceu com a promessa de ser um espaço de conexão humana, ela foi aos poucos sendo redesenhada para ser uma máquina de prender a nossa atenção. O objetivo principal não é mais conectar pessoas umas com as outras, mas sim manter os nossos olhos na tela pelo maior tempo possível. Por isso, uma descrição melhor talvez seja a de uma internet zumbi. Ela parece viva, né? Tem movimento, tem conteúdo novo toda hora, mas a alma, a essência, aquela conexão de verdade, está sumindo. É um lugar onde humanos e robôs se misturam o tempo todo, mas a interação real, aquela que importa, essa está ficando cada vez mais difícil de encontrar. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, que eu acho bem poderosa. Pensa comigo. Num oceano de conteúdo infinito, onde tudo pode ser gerado por uma máquina, tudo pode ser copiado, falsificado em segundos. O que é que se torna realmente raro? O que vira o verdadeiro artigo de luxo? A autenticidade. Uma conversa de verdade. Uma opinião que não foi feita para chocar. Uma criação que tem alma. A nossa busca mudou. Não é mais por informação, porque isso tem de sobra. A busca agora pelo que ainda é inconfundivelmente humano. Mas bom, essa é a nossa análise da situação. Agora a gente quer muito saber a sua opinião. De preferência uma opinião 100% humana, hein? Brincadeira. Você também tem essa sensação de que a internet está ficando mais artificial, mais vazia? Deixa seu comentário aqui embaixo. E aproveita para dizer qual outro tema desse universo da tecnologia você gostaria de ver a gente desvendando por aqui. E claro, se curtiu essa análise, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas, beleza? Valeu e até a próxima!